pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. E já tá ali, já tá na cara, já tá na capa também, todo mundo já sabe. Mais um vídeo de segunda-feira, mais um vídeo de revista de terror. Este que é um dos últimos vídeos de histórias de terror, de revistas de terror que eu vou publicar no canal. Estamos chegando na reta final. Eu já falei isso num vídeo anterior, né? Agora estou ratificando, oficializando. Eu tenho, acho que mais uns 3 vídeos para fazer. Eu até tenho algumas outras edições do gênero terror que eu poderia mostrar, mas vou mostrar acho que mais umas 3 e vou encerrar. E já estou na procura, já estou pensando em qual será o tema das próximas segundas-feiras, né? Inclusive, neste momento eu confesso que eu não tenho a menor ideia de qual será o tema, mas eu vou sempre reservar a segunda-feira para alguma coisa mais nichada, alguma coisa com um tema. E a revista de hoje é essa daí, Ecos do Castelo Mal-Assombrado, um quadrinho de uma editora que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, né? Tá aqui no expediente, pelo menos agora na memória não me veio nada de eu conhecê-la. Olha só, da editora Graúna. Eu realmente não conhecia essa editora, eu não tenho ideia de quanto tempo ela durou, quais outras publicações do gênero fez, se é que fez. Não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, tá, gente? Não tem aqui uma data para ser preciso, mas aparentemente, pelos próprios anúncios que a revista apresenta, é alguma coisa dos anos 70, eu diria, né? Finalzinho dos 70, começo dos 80, por aí muito provavelmente. O material publicado na revista, pelo menos nessa única edição que eu tenho, essa é a número 7, Lombadinha Canoa, Grampos. O material publicado aqui é um material que segue aquele padrão altos e baixos das histórias de terror. Material estrangeiro, né? Não era uma publicação, ou pelo menos essa publicação que eu tenho, não era uma publicação que se dedicava totalmente a publicar quadrinho nacional, né? Muito pelo contrário. Não sei nem dizer se em algum momento publicou quadrinhos nacionais. As histórias vão dentro daquele nosso tão conhecido filão da fantasia, da ficção científica, muitas vezes se passando por terror, e do terror moralista que a gente conhece, né? Mas com muitas vezes uma arte impecável. Este é um caso. A primeira história, Brincadeira Macabra, texto do Yannis, desenhos do Esteban, né? Os desenhos são fantásticos e a história não é ruim, né? Claro que a gente conhece o Esteban, né? Sabe de quem se trata, sabe da qualidade. Quem acompanha revistas de terror, publicações de terror antigas, já viu esse traço em outras publicações, inclusive publicações muito conhecidas. E é o tipo do desenho, é o tipo da arte que já valoriza o texto de qualquer maneira, né? Mas o texto não é ruim. É uma história bem dentro dos moldes da época, misturando muita paranoia com sobrenatural e com um final que até chega a te surpreender. Pode até te pegar desavisado, viu? Você até acha que a coisa está indo por um caminho e ele consegue te surpreender com outro. E aqui temos Os Amigos do Velho Jenks. Outra daquelas histórias que sempre trazem um anfitrião, né, para contar a história. Traço conhecido também. Uma história com uma pegada
cínica, eu diria. O que era uma coisa meio rara, né? Vamos combinar, eu sempre falo aqui que havia muita ingenuidade mesmo nas histórias de terror de antigamente. E essa aqui tem um belo toque de cinismo, mas é extremamente moralista, né? Tem um final extremamente moralista. Mas é uma boa história também, eu gosto dessa história. Aí depois nós temos O Homem que Tem Fantasmas. O Homem que Tem Fantasmas, eu admito que me deixou interessado porque pareceu ser uma pegada muito diferente, entendeu? Tipo, um homem que tem, não que é assombrado por fantasmas, pareceu uma pegada interessante. A história até tenta se aproveitar de questões reais, de questões místico-religiosas reais para construir seu pano de fundo, mas no final das contas não foi lá essas coisas. Depois temos a história É Proibido Fumar. Vocês podem observar que nem todas as histórias têm um expediente claro para saber quem desenhou. A história É Proibido Fumar é típica da época, né? Muito fantasiosa e uma fantasia muito, tipo, não faz nenhum sentido, né? Há quem diga que não precisa fazer sentido porque é terror, mas neste caso realmente forçada. E de tão forçada ela consegue ser divertida. Eu gostei dessa história. E O Jantar do Dr. Deman, outra história com arte bem carregada. Gosto dessa arte, acho que combina muito com terror. Mas a história em si não me pegou, não é o que eu consideraria uma história fantástica. No final das contas, Ecos do Castelo Mal Assombrado era mais uma publicação que seguia os moldes da época. Trazia material de fora. Um material que muitas vezes não lembrava muito terror, pelo menos, ou para ser mais justo, não lembra terror para nós hoje em dia, que estamos acostumados com coisas mais pesadas, mais apelativas, não lembrava tanto terror. Né? Papel jornal, capa, num papel de uma gramatura de uma qualidade levemente superior à do interior. Uma editora que, como eu já disse, eu desconheço quais foram os outros trabalhos. Dá para perceber que publicava muitas coisas diversas, né? Olha só, manual prático do ilustrador, ou pelo menos fazia marketing de coisas muito diversas. Aí, ó, há coisas que ainda não estão no gibi. Ó, o Colégio Objetivo, né, louco? Um curso de desenho, especializado em desenho cômico. É curioso que dentro da revista em si você não encontra propaganda de outras publicações voltadas para o gênero quadrinho. Você encontra apenas essas publicações nas capas. Seja como for, quando eu encontrei, eu comprei ela num lote grande, com muitas das revistas que vocês têm visto. Quando eu encontrei, eu peguei de cara. Porque eu tenho uma mania de sempre, quando eu estou comprando principalmente em sebo, né? Hoje em dia é basicamente sebo, né? Sebos não costumam, como vocês sabem, ter, pelo menos quando a revista não está lacrada num plástico, ter aquela bobagem de não pode folhear. Eu costumo sempre dar uma folheada, ver como é que é o material e procurar saber quem publicou quando não está assim flagrantemente declarado na capa. E quando eu vi que se tratava de uma publicação que eu nunca tinha visto e de uma editora que eu não conhecia, eu comprei porque eu gosto muito dessas coisas. E aí está então, Ecos do Castelo Mal Assombrado. Se você gostou, deixa like. E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. E já tá ali, já tá na cara, já tá na capa também, todo mundo já sabe. Mais um vídeo de segunda-feira, mais um vídeo de revista de terror. Este que é um dos últimos vídeos de histórias de terror, de revistas de terror que eu vou publicar no canal. Estamos chegando na reta final. Eu já falei isso num vídeo anterior, né? Agora estou ratificando
oficializando. Eu tenho, acho que mais uns 3 vídeos para fazer. Eu até tenho algumas outras edições do gênero terror que eu poderia mostrar, mas vou mostrar acho que mais umas 3 e vou encerrar. E já estou na procura, já estou pensando em qual será o tema das próximas segundas-feiras, né? Inclusive, neste momento eu confesso que eu não tenho a menor ideia de qual será o tema, mas eu vou sempre reservar a segunda-feira para alguma coisa mais nichada, alguma coisa com tema. E a revista de hoje é essa daí, Ecos do Castelo Mal-Assombrado, um quadrinho de uma editora que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, né? Tá aqui no expediente, pelo menos agora na memória não me veio nada de eu conhecê-la. Olha só, da editora Graúna. Eu realmente não conhecia essa editora, eu não tenho ideia de quanto tempo ela durou, quais outras publicações do gênero fez, se é que fez. Não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, tá, gente? Não tem aqui uma data para ser preciso, mas aparentemente, pelos próprios anúncios que a revista apresenta, é alguma coisa dos anos 70, eu diria, né? Finalzinho dos 70, começo dos 80, por aí muito provavelmente. O material publicado na revista, pelo menos nessa única edição que eu tenho, essa é a número 7, Lombadinha Canoa, Grampos. O material publicado aqui é um material que segue aquele padrão altos e baixos das histórias de terror. Material estrangeiro, né? Não era uma publicação, ou pelo menos essa publicação que eu tenho, não era uma publicação que se dedicava totalmente a publicar quadrinho nacional, né? Muito pelo contrário. Não sei nem dizer se em algum momento publicou quadrinhos nacionais. As histórias vão dentro daquele nosso tão conhecido filão da fantasia, da ficção científica, muitas vezes se passando por terror, e do terror moralista que a gente conhece, né? Mas com muitas vezes uma arte impecável. Este é um caso. A primeira história, Brincadeira Macabra, texto do Yannis, desenhos do Esteban, né? Os desenhos são fantásticos e a história não é ruim, né? Claro que a gente conhece o Esteban, né? Sabe de quem se trata, sabe da qualidade. Quem acompanha revistas de terror, publicações de terror antigas, já viu esse traço em outras publicações, inclusive publicações muito conhecidas. E é o tipo do desenho, é o tipo da arte que já valoriza o texto de qualquer maneira, né? Mas o texto não é ruim. É uma história bem dentro dos moldes da época, misturando muita paranoia com sobrenatural e com um final que até chega a te surpreender. Pode até te pegar desavisado, viu? Você até acha que a coisa tá indo por um caminho e ele consegue te surpreender com outro. E aqui temos Os Amigos do Velho Jenks. Outra daquelas histórias que sempre trazem um anfitrião, né, para contar a história. Traço conhecido também. Uma história com uma pegada cínica, eu diria. O que era uma coisa meio rara, né? Vamos combinar. Eu sempre falo aqui que havia muita ingenuidade mesmo nas histórias de terror de antigamente. E essa aqui tem um belo toque de cinismo, mas é extremamente moralista, né? Tem um final extremamente moralista. Mas é uma boa história também. Eu gosto dessa história. Aí depois nós temos O Homem que Tem Fantasmas.
O Homem que Tem Fantasmas, eu admito que me deixou interessado porque pareceu ser uma pegada muito diferente, entendeu? Tipo, um homem que tem, não que é assombrado por fantasmas, pareceu uma pegada interessante. A história até tenta se aproveitar de questões reais, de questões místico-religiosas reais para construir seu pano de fundo, mas no final das contas não foi lá essas coisas. Depois temos a história É Proibido Fumar. Vocês podem observar que nem todas as histórias têm um expediente claro para saber quem desenhou. A história É Proibido Fumar é típica da época, né? Muito fantasiosa e uma fantasia muito, tipo, não faz nenhum sentido, né? Há quem diga que não precisa fazer sentido porque é terror, mas neste caso realmente forçada. E de tão forçada ela consegue ser divertida. Eu gostei dessa história. E o Jantar do Dr. Deman, outra história com arte bem carregada. Gosto dessa arte, acho que combina muito com terror. Mas a história em si não me pegou, não é o que eu consideraria uma história fantástica. No final das contas, Ecos do Castelo Mal-Assombrado era mais uma publicação que seguia os moldes da época. Trazia material de fora. Um material que muitas vezes não lembrava muito terror, pelo menos, ou para ser mais justo, não lembra terror para nós hoje em dia, que estamos acostumados com coisas mais pesadas, mais apelativas, não lembrava tanto terror. Né? Papel jornal, capa, num papel de uma gramatura de uma qualidade levemente superior à do interior. Uma editora que, como eu já disse, eu desconheço quais foram os outros trabalhos. Dá para perceber que publicava muitas coisas diversas, né? Olha só, manual prático do ilustrador, ou pelo menos fazia marketing de coisas muito diversas. Aí, ó, há coisas que ainda não estão no gibi. Ó, o Colégio Objetivo, né, louco? Um curso de desenho, especializado em desenho cômico. É curioso que dentro da revista em si você não encontra propaganda de outras publicações voltadas para o gênero quadrinho. Você encontra apenas essas publicações nas capas. Seja como for, quando eu comprei ela num lote grande, com muitas das revistas que vocês têm visto. Quando eu encontrei, eu peguei de cara. Porque eu tenho uma mania de sempre, quando eu estou comprando principalmente em sebo, né? Hoje em dia é basicamente sebo, né? Sebos não costumam, como vocês sabem, ter, pelo menos quando a revista não está lacrada num plástico, ter aquela bobagem de não pode folhear. Eu costumo sempre dar uma folheada, ver como é que é o material e procurar saber quem publicou quando não está assim flagrantemente declarado na capa. E quando eu vi que se tratava de uma publicação que eu nunca tinha visto e de uma editora que eu não conhecia, eu comprei porque eu gosto muito dessas coisas. E aí está então, Ecos do Castelo Mal-Assombrado. Se você gostou, deixa like.